para nos ajudar. Nas cartas do apóstolo Paulo, que estas cartas nos ensinam a ter uma vida equilibrada no dia a dia, as nossas atitudes no dia a dia, tanto natural como espiritual. O profeta também falou que rapto requer posição natural. A sua posição no dia a dia, as suas atitudes no dia a dia, você tem que ter essas atitudes e esta posição no dia a dia em conformidade com a palavra. Uma vez que nós temos que os 4 evangelhos nos ensinam sobre o sacrifício de Cristo, a cruz do Calvário, de como receber esse sacrifício. O livro de Atos nos ensina a receber o Espírito Santo e as cartas nos ensinam uma vida equilibrada. Este é o caminho, esta é a sequência. Calvário primeiro, Espírito Santo depois, e depois uma vida equilibrada, tanto na palavra, no espiritual, como no natural. Agora observe. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, falou da medida da fé, ele falou de uma única fé, ele falou de uma fé não fingida, ele falou da fé dos eleitos, e ele falou que a fé não é de todos. É evidente que isto tem que estar em nossas vidas. Mas observe. Quando ele escrevia para os Romanos no capítulo 12, versículo 3, ele diz que cada um viva uma vida equilibrada segundo a medida da fé que lhe foi dada. Foi necessário ele falar sobre medida de fé, porque aquele povo estava vivendo a medida da fé. Mas quando ele escreveu para os Efésios, ele falou em uma única fé. Isto é profundidade, ter uma única fé. A noiva que vai ser raptada, ela tem uma única fé. Não tem fé diferentes. Ela não tem 2 tipos de fé. Ela tem que estar unida em uma única fé. Observe. Quando ele escreveu para Tito, ele falou sobre a fé dos eleitos. Veja, a fé dos eleitos é a fé que te dá o rapto. A fé para o rapto está nas mensagens. Mas nem todos que estão na mensagem do profeta têm esta fé. Observe. Quando ele escreveu para os Tessalonicenses, ele disse: a fé não é de todos. Existe uma fé que não é de todos. E esta é a fé de arrebatamento. A fé para o rapto. Que esta fé só é dos eleitos. E os eleitos, eles chegarão a ter uma única fé. E quando escreveu para Timóteo que estava lá em Éfeso, ele disse para que Timóteo ensinasse isto. Sabe, Timóteo, o amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Veja, onde Timóteo estava? Em Éfeso. Os efesianos tinha que ser ensinado a eles a não ter uma fé fingida. Deveria ser uma fé pura, uma fé verdadeira, porque tem pessoas que fingem ter uma fé que não tem. Para isso, as pessoas que não têm uma fé fingida, eles têm uma única fé. Ou seja, os efésios deveriam ter uma fé não fingida e uma única fé. Eles não deveriam fingir ter uma fé e ter uma única fé.
eles ali, aquele grupo de pessoas. Observe. A última era, a noiva, ela tem que voltar a ser como a era efesiana. Ela tem que voltar ao princípio, porque aos Efésios foram ensinados as grandes profundidades. E o profeta William Branham disse que a carta aos Efésios ela tem que ser ensinada para a igreja, não para os de fora, porque ali está as grandes profundidades, desde o selo de Deus, predestinação, lugares celestiais, uma única fé, um só Senhor, um só batismo, que esse um só batismo é o batismo do Espírito Santo, porque o batismo em nome do Senhor Jesus te põe no companheirismo, mas o batismo do Espírito Santo te sela no reino de Deus. Então observe, nós devemos ter uma fé não fingida, devemos ter a fé dos eleitos, devemos ter a fé que não é de todos, devemos ter uma só fé e devemos ter uma grande fé. A medida da fé que lhe foi dada. Qual é a medida da fé que eu quero em minha vida? Uma grande fé. Uma fé que me ponha em posição, que me dê o fundamento verdadeiro. Uma fé que me coloque na plataforma do rapto. Uma fé que me posicione como noiva de Cristo. Isto é maravilhoso. Então observe. Observe como isto é tremendo e maravilhoso. Os verdadeiros eleitos terão uma só fé. Deus irá despertá-los para uma só fé. Os eleitos não estão divididos em uma coxa de retalhos. Eles têm uma só fé. E Deus irá preparar este povo para subir. Porque eles terão uma só fé, uma fé não fingida, a fé que é deles próprios, que é a fé dos eleitos, e esta fé que não é de todos. Tem muitas pessoas que têm fé para ser curada, mas não tem fé para ser raptado. Então esta é a fé que não é de todos. Que Deus te abençoe e te ajude mais e mais. Um forte